Fala pessoal do nono ano, bem-vindo a mais uma aula de ciências e a gente vai estar fazendo uma versão diferente, né? Como vocês falaram, comentaram, que vocês preferem uma aula mais conversada, entendeu? Então a gente está aqui, a gente vai estar estudando da apostila 6, que é o tema 2, que é a teoria da evolução. Então já, se você está querendo assistir e não está sem a sua apostila em mãos, pausa esse vídeo agora, a gente vai estar dando continuidade aí, beleza? Eu estou com uma apostila digital aqui, então a gente vai conversando. Então aqui ó, na página 12, na página 13 na verdade, começa falando sobre Charles Darwin e as suas viagens que ele fez para entender como funcionava a evolução. E aí na página seguinte, na página 14, vai mostrando os caminhos que ele andava, mostrando, sabe, quem era o... Na verdade falou sobre o Wallace, que é o naturalista da época. Naturalista eram os primeiros biólogos, eram aqueles que estudavam a natureza, contemplavam a natureza e entendiam um pouco como ela funcionava. E aí tem uma parte aqui que fala sobre a controvérsia da teoria da evolução, que muitos na época não entendiam. Então eu recomendo a leitura. Mas vamos para a parte interessante. Aqui, ó, na página 16 tem as observações de Darwin, que é uma figura aqui assim. E aí ele vai nesse arquipélago lá na mais nada menos que um conjunto de ilhas. E aí ele vai falando, ó, na ilha de Pinta tem as tartarugas, os cágados, tem um formato desse jeito. Já em outra ilha, tem no arquipélago de Galápagos, já tem um outro formato. E aí ele começou a comparar os formatos dele. Não só dessas tartarugas, né? Dos cágados, jabutis, enfim. Ele começou a comparar o quê? Dos bicos dos tentilhões. Tentilhões eram aves. E ele começou a ver que eles tinham um bico mais pontudo, um bico mais curvadinho, um bico que era tipo um formato de foice. E aí ele começou a analisar e comparar. Aqui, ó, é um gráfico na página 17. É uma árvorezinha. E aí, ó, como eu começo? Na parte de baixo, é essa figura aqui, ó. Na parte de baixo, tem aqui, o ancestral que se alimenta de sementes do solo. Logo, o bico dele não precisava cortar nada. E aí tem um desenho do bico. Aí tem os comedores de inseto. E aí os bicos deles vão se especializando para quê? Para comer inseto. Depois tem os comedores de cactos, que você pode ver que é um bico mais grosso. E os comedores de sementes, que é um bico que realmente tem formato de foice. O que ele começou a perceber? Ele, ó, se cada animal tem um tipo diferente, para isso foi a observação de Wallace, ele chegou e falou assim, olha, se cada animal tem um bico diferente, por que eles têm assim? E aí eles começaram a estudar, eles começaram a ver, deixa eu mexer aqui, começaram a estudar, começaram a ver, um momentinho, começaram a estudar e começaram a ver o quê? Que qual era o que motivava eles terem um bico diferente. E eles viram o seguinte, que na verdade era o hábito alimentar deles que iria definir o quê? A sua alimentação. E o que eles perceberam com isso? Que na verdade não era um pro outro, era um filhote que nascia um pouquinho mais especializado, então ele tinha facilidade de comer aquele outro alimento, por exemplo, um cacto. E aí, ele conseguiu deixar descendentes férteis, que aí o filho dele conseguiu comer um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, até que todos eles conseguiam se alimentar de cactos. A outra espécie que deu origem a ela continua lá, entendeu? Comendo os insetos, comendo as sementes do chão. Mas apenas um grupo conseguiu se especializar a tal ponto que eles conseguiram estar ali, beleza? O Wallace, então, ele começou a viajar por mundo todo, e inclusive ele passou pela Amazônia, e aí ele começou a comparar os animais. E aqui, ó, na página 19, tem esse desenhozinho aqui, ó. Na página 19 mostra as representações da linha de Wallace. O que a linha de Wallace fala? Ele dividiu em duas partes. Ele começou a ver animais mais similares à Ásia e animais mais similares à Áustria. E ele começou a comparar. Então, na evolução, pelos animais serem de origem de vários outros ancestrais, o que acontece? Ele começou a entender o seguinte, que há uma similaridade, um animal parece com o outro. Quem nunca pensou o seguinte,
um chimpanzé parece com um gorila, que parece com um humano muito mais do que parece com um tigre, por exemplo. Que um tigre parece mais com um humano do que um tigre parece com por uma estrela do mar. Ambos são animais, mas então, tem essa parte de similaridade. E é isso que eles começaram a estudar. E aí não só entre os animais, mas os animais da região. E aí que a gente entra numa parte muito importante, que é a seleção natural. E a seleção natural está na página 20. Que a seleção natural vem de Darwin Wallace, que é conhecido como darwinismo. Beleza? São palavras-chave que é negrito, então se você tiver com o livro, vai marcando. Por exemplo, darwinismo. E ele fala sobre o que? A seleção natural ou especiação é nada mais nada menos do que o ambiente vai selecionar, vai pressionar que apenas os mais fortes, não os mais fortes, mas os mais bem adaptados consigam sobreviver. Então não é o mais forte, não é o mais rápido, não é o mais nada. É simplesmente o que consegue se adaptar às mudanças. Entendeu? Então vamos pegar um exemplo hipotético dos passarinhos. Então tem um cactus, tem um passarinho que come cactus. Vamos dizer que acabou os cactos. Aqueles passarinhos vão morrer. Mas apenas os passarinhos que conseguem se adaptar, não só comer cacto, mas passar a comer insetos, por exemplo, ele vai conseguir sobreviver. É isso que a gente está falando sobre adaptação. E não adianta ele querer só comer se não deixa descendente. Então ele precisa ter a característica, e além da característica, ele precisa deixar descendentes férteis. E isso se dá a evolução. Então a seleção natural é você selecionar aqueles que vão se adaptar ao novo meio. Vamos dizer, por exemplo, o coronavírus, o novo Covid-19. Se o novo Covid-19 fosse matar toda a população humana, apenas aqueles que seriam resistentes ao Covid-19 seriam os humanos existentes na Terra. Beleza? Então, assim que funciona a seleção natural. A natureza iria selecionar, seleção natural, a natureza iria selecionar aqueles indivíduos que têm a resistência, estão aptos àquele novo ambiente. E por isso é importante a variabilidade genética, porque eu não sou exatamente igual a você, mas a gente é muito parecido, beleza? Mas então existe a variabilidade genética. Nessa variabilidade genética, o que acontece? Eu me pareço com você, você parece comigo, a gente tem pontos diferentes. E esses pontos diferentes vai trazer, caso venha uma seleção natural, aquele que tiver essa variabilidade, essa variação, consegue resistir, por exemplo. Tá bom? E isso acontece também com bactérias. Bactérias, por exemplo, bactérias não resistem a antibióticos. E por isso, às vezes, necessitam antibióticos mais fortes, porque é seleção natural. Não, então, no caso não seria natural, seria a seleção artificial, porque eu estou colocando um fármaco, uma molécula química para matar aquelas bactérias. Se tiver uma bactéria que tem uma variabilidade, uma variação que resista, ela vai matar todas as outras e essa vai ficar aquele 0,01, né? E aí que ele vai ficar, ele vai se multiplicar e pode ser usar aquele remédio à vontade que não vai fazer efeito. Então, como a gente estava falando, a seleção natural, ele quer selecionar indivíduos que estejam aptos àquele ambiente, novo ambiente, beleza? E como eu falei, existe a seleção artificial. Charles Darwin escreveu isso muito bem num livro chamado Origem das Espécies. Recomendo, se você não quiser ler o livro, a obra completa, joga no Google e você vai ver, tipo assim, quantas coisas legais tem lá no livro. E aqui na página 22 tem esse gráficozinho aqui, ó, mostrando a seleção artificial em baratas, que é o tipo de inseticida que você vai usar para matar. Depois eu recomendo a leitura de vocês, ali é um texto curtinho, explica um pouquinho sobre a seleção natural hoje, agora, entendeu? Vocês conseguem fazer esse teste, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula, seleção natural. E aí tem, na página 23, ele fala sobre darwinismo e lamarckismo. Vocês estudaram muito bem isso ano passado, onde Darwin entendia que a evolução era de um descendente, entendeu? Gerava descendentes férteis com as características para ser adaptado ao ambiente. Já Lamarck não, era em relação ao uso e desuso do órgão, da atividade, enfim. Essa é uma das principais diferenças. E na próxima aula a gente vai estar estudando sobre as adaptações, beleza? Espero que vocês tenham gostado, façam um trabalho de casa, participem do fórum, comente e não deixem acumular dúvidas. Está aqui para ajudar vocês.
Valeu, galera. Forte abraço.